Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai ver como a gente faz cálculo de porcentagem e para aprender a gente vai usar um exemplo de funis de conversão. Então, o que é um funil de conversão no nosso exemplo? Tem vários modelos, né? Tem o comercial, tem outros vários funis. No nosso caso a gente vai fazer como se fosse um funil de uma campanha, onde você dispara para uma base de usuários, de clientes, alguma informação, alguma promoção, e você quer medir quantos viram, quantos clicaram, quantos se cadastraram, quantos compraram no fim do dia. E por que isso é importante? Primeiro, para ter visibilidade dos seus resultados. Então, acho que isso é um ponto bem importante. E às vezes quando a gente olha de uma forma ou de outra forma, a gente tem visões e perspectivas diferentes. E vou trazer esse exemplo aqui para vocês. A gente fez duas campanhas. Campanha 1, a gente teve 7 vendas. E a campanha 2, a gente teve 250 vendas. E eu te pergunto, qual dessas duas foi melhor? E onde você investiria o seu dinheiro para crescer o seu negócio? Hoje a gente olha ali e fala, puta, a 2 vendeu muito mais. Mas será que ela é a melhor de fato? O funil de conversão pode mostrar isso pra gente. Vamos pra prática. Aqui a gente tem uma planilha com os resultados dessas duas campanhas mais quebradinho. Então só para vocês entenderem quais são as etapas da campanha. Primeiro a gente tem uma base total que a gente pode impactar de usuários e de clientes. Quantas pessoas viram, quantas clicaram, quantas se cadastraram e quantas compraram aquele produto. Então para a campanha A, que é essa que está azul, que é a campanha 1, e a campanha 2, que é essa que está em laranja. Beleza, números absolutos a gente vê aqui claramente que a campanha 2 teve uma performance melhor. Mas quando a gente olha em percentual, e é isso que a gente vai aprender a fazer hoje, será que ela foi melhor mesmo? E aí tem duas formas da gente acompanhar um funil percentualmente falando. Primeiro, o que é um cálculo percentual? Ele é uma parte de um todo. Então vamos supor que se eu tenho 100 balas e eu comi 10 balas, eu comi 10 balas de 100. Então eu comi 10% das balas. E é nessa lógica que a gente vai fazer aqui. Então, por exemplo, vamos para o caso A. Tenho 126 clientes que eu impactei com a minha campanha. Deles, 72 viram. Então, qual que é o percentual disso? É um igual 72, que está na posição B3, dividido por 126, que é o total que eu impactei. Dou um Enter aqui e ele já me mostra que o resultado ali foi 57%. Então, 72 dos 126 dá 57% das pessoas que eu impactei viram a minha campanha. Beleza. Agora eu quero saber quantas clicaram. E aí aqui tem duas formas de ver. Você pode ver quantas clicaram do total da base que eu impactei. Então, que seria o 30 pelo 126. E quantas clicaram das que tinham visto, que seria 30 das 72. Por isso tem duas colunas aqui. Uma que mostra versus o topo e uma que mostra versus a etapa anterior. Então vamos lá. Para fazer versus o topo, de novo a gente vai dar um igual, agora é 30, que está na posição B4, dividido por 126, que está na posição B2. Esse 126, nessa coluna versus topo, vai ser sempre o mesmo. Então, para travar e a gente poder arrastar para baixo, a gente pode apertar o F4 no nosso teclado e aí vai ficar aquele cifrão antes e no meio. Então, quando a gente arrastar para baixo, a gente consegue garantir que sempre olhe para o mesmo número. Então, dei o Enter, 24% dos 126 clicaram. E aí eu arrasto para baixo, já vai dar o resultado do restante. Então, no fim do dia, 7 compras. Significa que 6% de todo mundo que eu impactei comprou. Beleza, então essa é a primeira visão aqui versus o topo. Se eu quero fazer versus a etapa anterior, é só eu fazer a mesma coisa. Então, no caso, para visualização vai ser igual. Então, é igual quantos viram dividido pelo total, 57. E agora para baixo, o que eu vou fazer é de clique igual quantos clicaram dividido por quantos tinham visualizado, 42%. E aqui, como eu posso descer, né? Sempre que eu desço uma tanto no denominador quanto no numerador, eu posso só arrastar para baixo e aí eu vejo todas as etapas. Então, ou eu clico 2 vezes, ou eu copio e colo, ou eu arrasto para baixo.
Então aqui a gente consegue ver o percentual de cada etapa. E antes da gente olhar para o grupo de baixo, para ver qual de fato foi melhor, por que é importante a gente olhar tanto versus topo, quanto versus etapa anterior? Porque aí a gente consegue ver onde está o principal problema ou o principal desafio do nosso produto. Será que está em fazer mais gente ver aquela campanha? Ou será que está em fazer as pessoas clicarem, e aí eu preciso trabalhar em ser mais atrativo? Ou será que está em fazer o cadastro, e aí o cadastro está sendo complexo? Ou de fato é a compra, que é a última etapa do funil? Então a gente consegue identificar oportunidades. E o seu funil pode ter inúmeras etapas. Aqui eu dei um exemplo com 5 etapas de funil, mas o seu pode ter inúmeras etapas. Beleza. Vamos ver agora então se a campanha 1 ou a campanha 2 foi melhor, olhando nessa perspectiva de conversão. Vamos fazer a mesma coisa para baixo. Então, quero ver desses que, né, a segunda etapa aqui, 10 mil foi a base que eu impactei, no final 250 compraram. Quantos viram? 3 mil dos 10 mil. Então, B11, que é a posição dos 3 mil, dividido pelos 10 mil, que é a base impactada. Como eu sei que eu vou arrastar para baixo, já vou dar um F4 aqui para travar. Então aqui de cara, eu já descubro que 30% de quem viu, de quem foi impactado viu, 10% de quem clicou, 10% de quem foi impactado clicou, 3% de quem foi impactado cadastrou e 3% também comprou. Aqui está arredondado, por isso os números estão iguais, mas se jogar uma casa decimal aqui você vê que muda, então vira 2,5%. E aí você pode organizar casas decimais aqui também, se quiser ver mais quebradinho. Então olhando já de cara, você consegue ver que a conversão da campanha 2 ela é menor. Por que ela teve um resultado melhor? Porque ela teve mais base impactada. Então se você tiver que colocar grana, talvez o seu ponto seja colocar mais grana na campanha 1, para você impactar mais gente, visto que sua conversão é melhor. E agora vamos ver a mesma coisa aqui olhando etapas anteriores. Então 3 mil pelos 10 mil e arrasta para baixo. Aqui você vê uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Você vê que as conversões aqui, 30, 33, 30%, mas a última etapa, a compra, tem uma conversão altíssima. Então você fez 2 campanhas, vamos supor que você está testando. Essa daqui você consegue ver claramente que a etapa do cadastro para compra foi muito melhor. Então tem alguma coisa que você fez ali que deu certo. Então talvez o seu desafio seja fazer mais pessoas verem, clicarem, cadastrarem, porque a etapa de compra está boa. Sendo que em cima você tem uma etapa muito boa de visualização, o clique um pouco menor, o cadastro também parece que está ok e a compra está menor, do que comparando com a de baixo. Né? Enfim, então você vai ter referências para comparar. No caso, quando você olha do topo para o fundo, a conversão é muito melhor na campanha 1 do que na campanha 2. Mas quando você olha etapa por etapa, tem uma etapa ali na campanha 2 que é muito melhor do que todas as etapas das outras campanhas. Então você consegue, olhando nessa perspectiva percentual, tomar melhores decisões por aí. Beleza? Então é assim que a gente faz cálculo de percentual, olhando aí para o funil de conversão. Boa! Depois a gente vai trazer outros exemplos olhando para funil de vendas, cálculo de lucro, desconto do seu negócio. E fiquem à vontade para mandar dúvidas, sugestões. Tem várias coisas que a gente está fazendo de aulas que pessoas estão pedindo. Então não deixem de mandar sua mensagem, de se inscrever, compartilhar e contem com a gente aí. Beleza? Valeu!